Olá, 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 sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse nosso cantinho da internet. Muito feliz de estar recebendo você aqui em mais essa aula que eu chamo de Live do Bem. Esse é o episódio número 60, como misturar política e ONG. Nós estamos num ano político, esse é um ano importante para o nosso país, independente da sua vocação, seu alinhamento político, não é esse o tema aqui, mas como que é a nossa visão, a visão da RNA, em como é que a gente lida com esse ator que é inevitável para o nosso ambiente do social, né? Para o nosso o cenário que a gente está instalado, que as instituições perpassam, né? Como é que a gente lida com a política? Como é que a gente trabalha nessa dimensão? Então, eu queria começar te dando uma boa tarde. Eu já vou começar direto e reto no conteúdo, porque hoje você está vendo ao vivo mais uma gravação que eu fiz alguns dias atrás, porque nessa terça-feira em especial, a gente vai estar fazendo um evento de formatura na Viva Lagos. Eu vou estar recebendo o Ministério Público do Trabalho, vou estar recebendo uma empresa parceira. A gente está fazendo a formatura de uma turma de pessoas com deficiência, aprendizes com deficiência, que passaram num treinamento que é bastante difícil para poder trabalhar em embarcado. É um treinamento da Marinha do Brasil, de salvatagem e Hewitt, que é o nome assim, que é em inglês, mas para eles poderem conseguir trabalhar embarcado. É algo inovador, é algo novo. Se você seguir e me segue no Instagram, você vai poder acompanhar os bastidores, acompanhar um pouquinho do meu dia. Eu vou tentar fazer um pouco essa cobertura aí pelo meu Instagram, tá? Então, eu vim aqui no meu domingo gravar essa aula para você não ficar sem um conteúdo. Eu acho, e esse é um conteúdo que eu preparei com muito carinho, porque esse é um ano bem sensível para todos nós, tá? É um ano que nós vamos ter mudança nos governos de estado, deputados estaduais, federais, senador e na presidência da República, né? Um ano que a gente vai poder fazer uma escolha que vai, obviamente, influenciar os próximos 4 anos. E não vai influenciar só você e a sua vida, o preço da gasolina, do arroz, do feijão, sei lá, da carne, os índices de inflação, de desemprego. Não é só sobre isso, é sobre isso também. Mas que vai poder fazer muita diferença para a sua instituição. Como é que a sua instituição vai estar nos próximos anos, dependendo aí do direcionamento político que a gente tiver no nosso país, que a gente sabe que influencia na taxa de juros, na inflação, no dólar, e, enfim, todos os grandes indicadores econômicos, macroeconômicos, não é verdade? E aqui eu queria trazer para você uma dimensão que para mim é muito importante. Eu já compartilhei o bloco de notas, como vocês sabem, para poder começar a nossa aula. Mas antes, eu quero convidar você que está vendo o replay, está vendo ao vivo, que ainda não se inscreveu nesse canal, clica aí, se inscreve, aciona o sininho. Esse é um canal dedicado a falar sobre como gerar receita para a sua ONG todo mês. Em todas as dimensões, inclusive essa que a gente vai falar aqui hoje. Tá? E se você ainda não deu um joinha, dá um joinha aí, que quando você clica em curtir, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e que ele vai distribuir, vai mostrar esse tipo de conteúdo aqui do nosso canal para muito mais instituições que estão precisando, às vezes, de um incentivo, de um estímulo, de conhecimento, de alguma nova visão, de alguma coisa que, por um acaso, eles ainda não tenham clareza. Tá bom? Deixa de enrolação. Antes de começar a aula, eu preciso só dar um recado muito importante. Nos próximos já errei aqui na escrevendo. Nos próximos dias 5 a 8 de setembro, nós vamos ter o novo evento da RNA,
workshop ONG independente, né? A ideia desse workshop, a proposta desse workshop é como gerar receita para a sua ONG todo mês. E fazer isso através do programa Jovem Aprendiz. Vocês sabem que esse para mim é o programa hoje, é o modelo de sustentabilidade mais potente que a gente tem no nosso país para instituições sem fins lucrativos, independente se você já trabalha com adolescentes e jovens ou não. Como você vai ver no início de setembro, eu vou mostrar do zero a zero os primeiros passos para você implantar esse programa na sua instituição, poder passar a ser financiado por empresas da sua cidade e região e transformar a vida de adolescentes e jovens. E por que esse é o programa mais potente que existe? Porque esse programa, essa política pública de Estado, as empresas são obrigadas a cumprir, obrigadas a fazer. Simples assim. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos direto aqui. O próximo já está errado aqui. Oh, coisa doida, hein? Só para eu corrigir aqui, para ficar bonitinho. Me segue aqui seguindo aqui por esse canal e também no Instagram, tá? Na minha página, @Alexandre Fernandes. Eu já escrevi errado. Alexandre Fernandes.social. Vocês vão estar bem informados e poder fazer a inscrição. É um evento online gratuito da RNA para você. Ok? Então vamos lá, vamos logo direto e reto para o conteúdo de hoje. Nós vamos falar hoje sobre como misturar política e ONG. E a primeira vontade de responder logo aqui, acabar e quase que acabando a live, é não misture, tá? Mas eu vou querer desdobrar isso aqui, porque tem camadas que você tem que estar presente para elas, tá? E aqui, para mim, tem 3 tipos de políticas, tá? Que é importante você entender. 3 níveis de políticas, 3 tipos de política, chame como quiser. Vou chamar de níveis. Níveis, tá? A primeira é a política institucional. A segunda é a política pública. E a terceira que a gente vai falar hoje é a política partidária, tá? Vou passar por cada um desse aqui e como que a gente lida com cada esfera, cada nível aqui de política aqui na Viva Lagos, instituição que eu dirijo, que quem já me acompanha aqui sabe disso. Então, vamos lá. Política institucional. Aqui a gente trabalha, nossa política interna, política da instituição, tem a ver com 3 princípios, tá? O princípio da boa-fé, a filosofia do cuidado e o compromisso absurdo com a qualidade nossa de entrega. Seja qualquer tipo de programa, projeto, campanha, evento, qualquer tipo de iniciativa da instituição, serviço que a gente for prestar, a gente sempre vai estar com essa obsessão, tá? Vou botar até isso aqui que é importante, obsessão assim, né, gente? Sou professor de português, não. Vamos lá. Boa fé, gente. Olha só. Isso aqui, para mim, é a pedra fundamental de todo o trabalho social que você vai fazer. Princípio da boa fé. Você precisa estar trabalhando sempre com o princípio da boa fé. A gente erra tentando acertar. A gente não faz nada, nunca a gente faz algo que a gente saiba de antemão que está errado, que é irregular, ilegal, que não é íntegro. Princípio da boa fé, tá? Segundo, filosofia do cuidado. O que é isso? Eu costumo dizer que a gente trabalha com o intangível, a gente trabalha com o cuidar, o acolher, o afetar,
o educar, o empoderar, o respeitar, são no nível do intangível, né? No acolher. Então, a filosofia do cuidado é esse mantra, é uma forma de a gente estar lidando com cada etapa, com cada momento do nosso dia, das nossas tarefas, das nossas tomadas de decisão. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com o princípio da boa-fé junto com a filosofia do cuidado. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente, antes da pandemia, né, a gente trabalhando aqui, uma educadora aqui da Viva Lagos, ela não estava ainda, ela estava trabalhando ainda com um contrato terceirizado, ela ainda não era funcionária da Viva Lagos, ela estava no período de experiência, tinha algumas limitações pessoais. E aí ela estava indo bem, a gente já estava planejando ela contratar, fazer a admissão dela, e veio a notícia que ela estava grávida. Veio a notícia que ela estava grávida. O que é muito comum, né, quando o empresário, a pessoa, o gestor, né, trabalha com uma filosofia muito voltada para a questão financeira, para a questão muito matemática, pragmática, fria. Ela não era funcionária da Viva Lagos. É tipo assim, valeu, foi bom até aqui, e colocar outra pessoa no lugar, não é verdade? Por quê? Todo mundo sabe que a mulher, quando engravida, quando está grávida e está trabalhando num contrato de trabalho regular, no sentido de carteira assinada e tudo mais, ela tem uma estabilidade gestacional que vai da, da detecção, da ciência da gravidez até o quinto mês após o parto. É um período longo. O que a gente fez? A gente cuidou dela. A gente fez o registro dela. Por quê? Porque a gente está baseado no princípio da boa-fé. Ela teve a boa-fé de trazer a notícia que estava grávida, né? E a gente teve a boa-fé e o cuidado de fazer o registro dela. Isso é só para citar um exemplo, tá, gente? E compromisso com a qualidade da entrega é uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem essa obsessão de fazer bem feito, fazer com eficiência e eficácia, tá? Então, isso é o que a gente está trabalhando a nível de política institucional. E para ir numa camada mais profunda nisso, eu vou falar algumas regras de política institucional que a gente usa aqui na cultura, né, da nossa instituição, tá? Questões voltadas para dentro da instituição. Então, a primeira questão é o seguinte: a gente não fomenta, não cria, não estimula, pelo contrário, panelinhas. Quando a gente sente que está tendo algum tipo de panelinha sendo formada, a gente já vai espalhar bolinho, a gente já vai trabalhar para desconstruir qualquer tipo de coisa desse sentido. Outra coisa é você trabalhar com transparência, né? É muito importante que toda a equipe, os parceiros, esteja tudo muito claro, muito transparente, não deixa nada subentendido. Subentendido, é assim que escreve? Não sei. E tem mais um ponto aqui, uma regrinha aqui que para mim funciona, que é uma maravilha, que é muito bom, tá? Que eu gosto muito, que é, peraí, gente, a regra do Carmelo. Que história é essa da regra do Carmelo? E eu vou explicar aqui para vocês. Carmelo, ele era diretor financeiro da instituição que fez parte da minha formação desde o início, o Viva Rio, no Rio de Janeiro, uma grande instituição ano que vem vai fazer 30 anos. E quando eu comecei no Viva Rio, 2001, que eu comecei lá, 21 anos atrás,
eu era muito novo no processo. Eu nunca tinha trabalhado no terceiro setor, eu vinha da indústria, eu era químico, né, minha formação em química. Não tinha experiência nisso, queria muito aprender, gostava muito do que eu fazia, mas era tudo muito novo para mim. E o Viva Rio era uma instituição grande, com várias camadas, vários níveis hierárquicos, era uma gestão, uma governança, como eu chamo, mais complexa. Por isso que eu costumo dizer que minha regra aqui é não ter a maior, mas a melhor instituição. E aí eu não tenho essa ambição da gente crescer a Viva Lagos, né, de maneira a ficar gigante a instituição. Não. A gente quer crescer sim, mas com consistência, com segurança, sem loucuras, porque a gente quer sempre preservar a qualidade da instituição, né? Não ser a maior, mas ser a melhor instituição. E a regra do Carmelo era muito simples. Eu um dia procurei ele para conversar com o Carmelo, muito chateado, muito triste, porque eu estava trabalhando lá no Viva Rio na área de desenvolvimento comunitário, que tinha programas de inclusão digital, de comércio solidário, era muito interessante, eu gostava muito do cooperativismo. E aí o que acontecia? Eu tinha problemas de relacionamento com a chefia, com algumas pessoas do setor. E ele veio e me falou assim, Alexandre, você tem que entender a seguinte regra aqui no Viva Rio, uma seguinte situação. Tem dois tipos de pessoas aqui dentro da instituição. As pessoas que são Viva Rio e as pessoas que estão no Viva Rio. Aí ele virou para mim e falou assim, nós somos Viva Rio. E eu fiquei integralmente no Viva Rio até 2016. De 2001 a 2016, foram 15 anos. Quase 16 anos, na verdade. Então, tem pessoas que são e tem pessoas que estão. Pensa aí você que está aí, escreve aí no chat, depois eu vou ler os comentários. Você tem clareza quem na sua instituição é e quem está? Porque é muito importante você identificar quem é. Era muito importante você ter no seu núcleo duro quem é. Você está sempre estimulando o desenvolvimento de quem é. Porque quem está, está e vai passar. Tá? Isso aqui tem me ajudado muito com relação à gestão, à governança da Viva Lagos agora, né? Então vamos lá. 3.3. Como é que é a gestão institucional da Viva Lagos para fora? Tá? Aqui eu estava falando primeiro regras de políticas institucionais para dentro. Lógico que o princípio da boa-fé, filosofia do cuidado, compromisso com a entrega, isso reverbera para dentro e para fora, né? Não é só para dentro, obviamente. Mas a primeira questão que é importante para mim com relação à questão de como é que você vai conduzir a política institucional pensando para o lado de fora é uma comunicação clara da sua política institucional, desses princípios que balizam o seu trabalho, tá? E segundo ponto, é muito simples. Defenda a sua bandeira. Que história é essa da bandeira? Eu acredito que quanto mais clareza você e os colaboradores da sua instituição, os fundadores da sua instituição tiver clareza de qual é a sua principal bandeira, entendeu? Mais fácil vai ser a sua comunicação e mais forte vai ser a sua política institucional. Por quê? Porque você precisa, a gente está num setor que a gente precisa, a gente é quase um missionário, né? A gente tem que defender aquilo que a gente acredita, a gente tem que, eu vou botar o militar na nossa causa social, esse militar entre parênteses, entre aspas, tá? Mas aqui é importante você ter uma comunicação muito clara. Normalmente as instituições pecam aqui, tá?
Agora vamos lá. Esse aqui é o primeiro nível, que é o nível da política institucional. Quando a gente fala como é que você vai misturar política e ONGs, a gente já pensa em política partidária, né? E eu vou deixar a política partidária por último. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é política pública. Porque a política pública tem a ver com como é que você alinha, né? Como é que essa política está alinhada à sua missão, com a sua missão, né? Com a sua bandeira. Porque quanto mais alinhada tiver uma determinada política pública com a sua missão, com a sua bandeira, com a sua comunicação, mais fácil vai ser o processo de posicionamento, de você construir a reputação da sua instituição, tá? Então, preste atenção no que eu vou te fazer. Tudo começa com a política institucional. Como é que é a raiz, a base da sua instituição? Quais são os valores, os princípios? Como é que você lida com os colaboradores, com a sua força de trabalho, voluntários ou não, entendeu? Com relação a esses princípios e valores, tá? E aí, quando entra na política pública, você tem que ter muita clareza sobre o que você está falando. Por exemplo, tá? A Viva Lagos trabalha hoje, né, com aprendizagem, com jovem aprendiz. Mas a gente não trabalha só com jovem aprendiz, a gente trabalha com programa de estágio. É outra política pública, é outra legislação. E a gente trabalha cada vez mais com pessoas com deficiência. Então, Alexandre, vocês trabalham com várias áreas diferentes? Para nós, não. Por quê? Porque tem um fio condutor em todos esses temas aqui para nós, tá? A gente trabalha na vertical do trabalho. A gente trabalha com formação e inclusão de pessoas, independente da idade, independente da formação, independente se tem deficiência ou não, mas inclusão de pessoas no mundo do trabalho. Por quê? Porque é o trabalho que dignifica e traz cidadania. Concorda? Faz sentido? Alexandre, a minha praia aqui é educação. Eu quero trabalhar com a linha de educação. Ou a minha instituição aqui trabalha com a questão ambiental. Nossa praia, a política pública que a gente quer trabalhar é de preservação do meio ambiente, do ecossistema, para Pão Duro. Maravilhoso. Você tem que alinhar a política institucional da sua instituição, os valores, princípios, com a política pública que você vai defender, com essa bandeira que você vai hastear, vai estar abraçado nela. Por que eu uso o termo aqui bandeira? Eu falo também, mas não estou falando aqui agora, qual é a sua causa social, a missão da sua instituição. Por que eu usei aqui bandeira? Porque eu queria trazer esse simbolismo. Eu quero que você não só defenda, hastie, né, a sua bandeira, mas que você fique abraçado com a sua bandeira. Tem que ser algo que você se orgulhe, que você realmente acredita que vai fazer diferença para quem você vai atender. Então, é muito importante, primeiro, você ter clareza disso. E aí tem uma estratégia que funciona muito para a gente aqui, que eu acho que você precisa saber usar aí na questão da política pública, tá? Que é use as campanhas solidárias para defender a política pública, vou dizer, a política pública que você defende. Ficou esquisito, né? Para fomentar que você defende. Então, por exemplo, a gente vai fazer agora em setembro o dia D. Sabe o que é isso? Dia 21 de setembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
A gente já está programando aqui, planejando aqui, organizando aqui para fazer um evento, uma campanha solidária, um evento solidário, para a gente estar sensibilizando, educando, fomentando, dando visibilidade ao tema pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E a gente tem agora esse case dessa turma que está se formando com relação a trabalho embarcado, offshore, né, em plataforma. Eles já estão habilitados pela Marinha do Brasil para poder trabalhar embarcado. Enfim, então você precisa, né, nas suas ações aí, pensar de que forma que você pode fazer campanhas barra eventos solidários ou solidários para fomentar, para poder comunicar, para poder destacar a política pública. Por exemplo, a gente já fez aqui muito aqui em Macaé, fórum de aprendizagem. A gente já fez aqui, por exemplo, diálogos com RH. Na época que estava tendo a reforma, aquela reforma trabalhista no governo Temer, a gente fez vários eventos em Macaé, no Rio de Janeiro, trazendo advogado, juiz, promotor, trazendo profissionais de RH para debater as mudanças que estavam em pauta para a CLT, a questões trabalhistas naquele momento. Então, gente, é muito poderoso isso. Quando você une, né, você tem clareza de qual é a política pública que a sua instituição trabalha, e você une campanhas e eventos solidários para poder estar se posicionando, né? E aí você ganha autoridade, você melhora a reputação. E, por fim, e não menos importante, você precisa participar de conselhos municipais ligados à sua área de atuação. A gente aqui, por exemplo, a gente é membro do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. A gente tem uma boa relação, está sempre junto com o COMAS, com o Conselho da Assistência Social. Agora, com a questão da deficiência, provavelmente a gente vai estar mais próximo do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Por quê? Porque os conselhos municipais são fóruns de discussão de política pública, das iniciativas que estão sendo formatadas pelo governo municipal, governo estadual, todos os atores públicos e privados. Você precisa, olha só, conhecer e ser conhecido. O quanto você vai se envolver com o conselho, o quanto você vai ser... Eu já cheguei a ser vice-presidente de conselho, cheguei a ser presidente interino de conselho. Toma muito tempo, não dava mais para mim. Então, assim, você precisa dosar, né, obviamente, o quanto você pode se dedicar ao conselho, tá? Mas é importante você participar. É uma reunião ordinária por mês, entendeu? Você está presente, as pessoas saberem quem você é, qual é a sua instituição, por que você está lá, é muito importante, tá? E a sua instituição, por exemplo, precisa do registro no Conselho da Criança para poder fazer o Jovem Aprendiz, para quem quer fazer o Jovem Aprendiz. E se você quer, né, ter direito ao SEBAS Nacional, né, que é o Certificado de Assistência Social, para você ter isenções tributárias importantes para a sua instituição, você precisa do registro no Comas. E aí, você está participando, é uma forma, eu ouvi isso de um finado amigo meu, de blindar a sua instituição. Por quê? Porque dentro desses conselhos, como é paritário, público e privado, né, tem representantes do governo, de órgãos públicos e da sociedade civil, tem muita política envolvida, envolve uma questões de política. E sempre que eu participei, durante 6 anos eu fui conselheiro de direito, eu sempre não deixava ser sugado pela política partidária. Eu sempre falava, peraí, eu estou aqui por conta da política pública.
para criança e adolescente. Se for falar sobre política partidária, eu estou fora. Não, não, tá certo, não sei o quê. Por quê? Porque esse fórum aqui é o fórum ideal para você discutir política pública e não política partidária. E aí as pessoas têm tendência a misturar. E o quinto ponto seria a política partidária. E aí a questão é essa, né? Como misturar política e sua ONG? E aqui, gente, eu não vou pecar aqui, não, por omissão, não. Para mim é não misture. Simples assim. Não misture, não misture. Por quê? Porque você precisa. É muito difícil, é muito tentador misturar. Em determinados momentos, você vai se sentir muito seduzido por isso, tá? E aí eu não quero colocar todos os políticos no mesmo cesto, falando que nenhum presta, não é nada disso. Tem pessoas, graças a Deus, muito sérias, comprometidas, íntegras na política. Por mais que pareça que não tenha. Entendeu? Agora, é muito importante você conhecer os atores, né? Conhecer, mais uma vez, e ser conhecido. Tá? Por quê? Porque você não tem como você não ter uma relação institucional com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Você, por exemplo, vai precisar ou deveria buscar um título de utilidade pública municipal para a sua instituição. Preste atenção aqui que eu vou te falar. O título de utilidade pública municipal é o que vai te isentar do ISS, que normalmente é de 5%. Se você vai prestar serviço na área de aprendizagem, né, com o programa Jovem Aprendiz, várias empresas pedem nota fiscal, né? Vão querer nota fiscal, sua contabilidade está tudo certinho e tudo mais. Eles não vão querer declarar como doação, entendeu? É um contrato como análogo a uma prestação de serviço. E aí, o que acontece? Você vai ter que pagar 5% de ISS. Como é que você evita os 5% de ISS? Utilidade pública municipal. Ah, Alexandre, eu ouvi dizer que agora não precisa mais de utilidade pública municipal. Bem, gente, eu vou falar dentro do meu universo que eu sei, tá? E aí pode ter que tenha regiões do Brasil, estados e municípios que têm outras regras. Aqui onde eu estou, no estado do Rio de Janeiro, Macaé, a gente precisa de utilidade pública municipal para ter isenção, por exemplo, do ISS municipal. O que eu sei, o que realmente é verdade, que está isento, é você precisar do título de utilidade pública federal, para você ter, por exemplo, acesso ao SEBAS. Esse título que antigamente chamava de título de filantropia. Isso aí caiu, realmente não precisa mais. Mas a questão municipal, até onde eu sei, não está superada. Precisa, tá? Se alguém souber alguma coisa diferente, coloca aí nos comentários que eu quero aprender com você, tá bom? Mas aí o que eu quero dizer? Não misture. Conheça e seja conhecido, mas é aquela coisa de você use com moderação e muita moderação, tá? Muita moderação. E para isso dar certo, para você realmente resistir muitas das vezes ao canto da sereia, gente, para ser muito realista, muito pé no chão, para a gente não ficar aqui, né, numa conversa fiada, ó, você ter a sua independência financeira, sua autonomia institucional. É fundamental que você tenha a sua independência financeira e autonomia institucional para você não virar refém do político da vez. Porque tem momentos que sim, realmente tentador. Tá bom? Foi esse o episódio de hoje, episódio mais curto, mais rápido, mais direto ao ponto. Espero que você tenha gostado. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter mais um episódio do podcast Instituição Aprendiz. Eu espero você lá. Não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de dar um joinha. É isso aí, gente. Fica com Deus e vamos junto. Vamos lá. Valeu!